e a gente não pratica, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, é realmente vergonhoso a gente enganar a gente mesmo, né? Então, vamos pôr em prática cada momento da nossa vida. Que Deus abençoe. O diácono está com a palavra e tenho certeza que essa porção é bem recheada para mim e para você. Som. 1, 2, teste, som. Paz de Cristo, irmãos, bom dia a todos. Vamos dando continuidade aqui à nossa aula. Só tirar minha blusa aqui. Maravilha. Graças a Deus por mais um domingo que Ele tem nos concedido, né, irmãos? Estamos de novo aqui reunidos para aprender a palavra dele. Hoje um domingo um pouquinho frio, né? Esfriou de novo. Aí para levantar da cama é uma luta, né? Muitos não conseguem, preferem ficar descansando. Que Deus abençoe a todos os que estão nos acompanhando pela live também, os irmãos aqui. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Nós estamos tratando de um assunto sobre a frieza espiritual que às vezes vem cometer a caminhada cristã da nossa jornada de vida. E nós entramos em 10 aspectos para nos identificarmos, para identificar aí uma igreja que está numa peregrinação de uma frieza espiritual. Então nós hoje vamos falar sobre a sexta característica essa questão que a frieza nos traz, né? O tema da aula é a igreja que se perde em sua caminhada, acaba se tornando uma igreja fria, e é sobre isso que nós estamos estudando. Aí separamos 10 características e eu gostaria de voltar com os irmãos nas 10 características que nós falamos sobre essa identificação, né, de uma igreja que se tornou fria. A primeira que nós explicamos através da palavra de Deus e que nós discorremos foi a igreja que se torna fria, ela se caracteriza pela relativização do pecado. Esse foi o primeiro item, né? A igreja relativizando o pecado, acaba tornando o pecado algo corriqueiro e não se importando, né, tanto mais com o pecado. O segundo item é uma igreja que se torna fria, uma igreja que não valoriza a oração. Acaba esquecendo da oração, e aí a gente viu isso dentro da palavra de Deus também, com alguns versículos. O terceiro item é uma igreja que se torna fria, uma igreja que ama mais o mundo do que propriamente as coisas de Deus, ama mais o mundo do que a Deus. O quarto item foi uma igreja fria, relativiza as escrituras. Para ela a Bíblia não é a palavra de Deus. Só item forte, né, irmãos? Aqui a gente pôde discorrer, depois eu passo as referências. Eu fiquei de mandar aí a descrição da aula para o irmão Igor, para ele deixar ali salvo as referências bíblicas ali no nosso link ali do Instagram. Aí você consegue acessar e fazer o download. Vou ver se ele consegue disponibilizar isso ainda hoje, se possível. Uma igreja fria é desprovida de amor. Esse foi o quinto item que nós abordamos na aula passada. E na aula passada a gente ficou preso a esse item, preso assim no sentido de estudarmos e podemos falar a aula inteira sobre essa questão do amor, né, que é a base principal do cristianismo, da essência principal, perdão, do cristianismo, que é o amor. Então, e hoje a gente vai entrar no sexto item, que é uma igreja fria é caracterizada pela ausência de misericórdia em suas estruturas. Nessa perspectiva, os órfãos são negligenciados e as viúvas abandonadas, e os pobres desprezados. Então nós vamos entrar hoje nesse sexto item. E é interessante que um item vai linkando com o outro, né? Todos trazem referência
e acaba, no final das contas, formando um conglomerado só de situações que a gente vai se identificando em nossa caminhada cristã, quando, perdão, a gente acaba nos tornando um tanto que frio espiritualmente, acaba perdendo aquela essência, aquela virtude espiritual. Acabamos nos desvirtuando em nossa caminhada cristã e acabamos perdendo a intimidade com Deus, e isso vai trazendo uma frieza. Então essas características, irmãos, vai tomando conta da nossa personalidade, e a gente acaba perdendo o referencial. E o nosso referencial sempre tem que ser Cristo. Então esse sexto item, irmãos, é um item, conforme todos os outros são, um item muito forte. Uma igreja fria caracterizada pela ausência de misericórdia em suas estruturas. E eu gostaria que os irmãos, para nós balizarmos essa primeira ideia, para a gente entrar, nessa sexta ideia, né? Entrarmos lá dentro de Tiago. O pastor Francisco falou aqui sobre Tiago, né? Então vamos lá para a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 27. Tiago vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então nós vamos começar esse sexto item, essa sexta característica de identificação da frieza espiritual. Gostaria de falar para os irmãos que estão aqui, quiserem participar da aula, os microfones estão aqui, só pegar, para que todos da live consigam ouvir perfeitamente também. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, se quiserem participar também, deixe aí os seus comentários nos comentários mesmo, mande o seu comentário, sua dúvida, a gente vai, à medida do possível, vai tentar responder. Se o irmão Igor estiver aí me ouvindo, ele está remotamente nos ajudando aqui na live, manda para mim, Igor, no meu WhatsApp aqui, que eu tento visualizar aqui, a gente tenta responder aqui para os irmãos se tiverem dúvida. Espero que hoje a live não nos dê problema, né? Nós estávamos com um probleminha no cabo da câmera, problema de energia. No domingo passado a gente já trocou aí, já espero que tenha resolvido. E para que a câmera não saia a imagem hoje, né? Já 2 domingos que acontece isso. Se Deus quiser a gente vai recorrer, tudo bem. Então vamos lá, irmão. Tiago 1, 27, né? O Tiago está falando sobre a religião aqui, ele está dando um panorama para os irmãos, e lá no versículo 27 ele vai falar: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Irmãos, somente esse versículo, né, dentro da carta de Tiago. Interessante que, conforme a gente disse, uma questão vai puxando a outra, né? Um item ele puxa outro. E aí a gente fazendo aqui um panorama sobre o que nós estamos falando, reparem que lá no final do versículo, Tiago ele fala que e guardar-se isento da corrupção do mundo. Eu já volto no comecinho do versículo, mas esse finalzinho aqui ele fala muito bem sobre um dos itens que a gente já aprendeu aqui, né? Que a igreja, uma das questões que a igreja fria ela ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, né? Então Tiago, quando ele cita essa questão de guardar-se isento da corrupção do mundo, e a gente vê que muitos acabam se perdendo dentro de uma corrupção, do contexto que o mundo ele é muito corruptível, né? O ser humano ele é altamente corruptível. Então muitos, por não guardarem isso, acabam se perdendo e se corrompendo as coisas do mundo. Não só se corrompendo ao que se tange a corrupção de fato, como nós vemos os políticos e tal, mas se corrompendo com toda a questão que o mundo traz, que é o pecado e tudo mais. Se a gente não tomar cuidado, a gente se envolve nessa questão toda. Então é interessante que uma coisa vai puxando a outra, né? Como o apóstolo Paulo diz, um abismo chama o outro. Então, ali no comecinho da fala de Tiago, nesse versículo de número 27, ele está falando que a religião pura e imaculada, ou seja, o contexto mesmo de um sentido religioso, né? É interessante que pensarem na palavra religião e não de religiosidade, né? Mas a sentido da religião, o cerne da palavra, o contexto imediato da palavra, o que
A palavra do original quer dizer é religar, né? Religar a Deus mesmo, né? O sentido da religião é religar a nós ao próprio Deus, vamos assim dizer. E dentro desse aspecto de religação, irmão, de religar, de trazer um sentido novo, de trazer uma transformação de Deus em nós, de estarmos ligados em Deus, é o contexto que Tiago está querendo falar. Olha, irmãos, a religião pura mesmo, imaculada, a religião, ou seja, essa religação que o próprio Jesus veio trazer em nós, porque aqui nós já estamos, tratando-se do Novo Testamento, então aqui já tinha acontecido a morte de Cristo, nós já estamos dentro desse contexto de cristianismo, né? Nós sabemos que ali estava se formando a religião cristã, não estava ainda consolidado, de fato era o início de tudo, mas Tiago já estava vivendo ali pós Jesus Cristo. Então, esse contexto dessa questão que ele traz, que é a religião imaculada e pura, é o que o próprio Jesus veio fazer conosco, né? É o que ele veio trazer a nós. E é interessante que essa é uma característica própria de Jesus. Se a gente for descorrer nos 3 anos, assim, vamos dizer, que o ministério de Cristo, que ele andou, irmãos, ele visitou muita gente, né? Ele visitou desde o pobre ao rico, desde de um líder religioso, no sentido do judaísmo, até uma pessoa que não tinha nada a ver com o contexto judeu. Então, e ele visitou órfãos e viúvas, né? Nós sabemos que na Bíblia não está relatado todas as visitas, todas as maravilhas, todas as obras, o ministério completo de Jesus, porque seria algo muito extenso. Mas Jesus, ele visitou alguns órfãos e algumas viúvas, e a gente pode ver que Jesus teve essa característica de visitação, de ir até o encontro das pessoas, de atender a necessidade das pessoas. Me vem à mente Marta e Maria, no contexto em que Jesus está dentro de uma aldeia, né, passando por uma aldeia, e ele entra para a casa de Marta e Maria. E ali ele pôde, nós vemos dentro de um contexto, né, que Marta e Maria ali, elas ficam meio que, né, uma querendo cuidar das coisas da casa, pois havia recebido convidado, e a outra querendo ficar aos pés do Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus, porque Maria já tinha conhecido Jesus na casa de Simão. Então, quando ela se derrama ali aos pés do Senhor Jesus, que ela derrama que ela quebra aquele perfume, aquele unguento caríssimo, e começa a lavar os pés de Jesus com aquele perfume, e derramar as suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, no sentido da adoração. Ela já tinha conhecido Jesus. E Jesus, ao entrar em sua casa, ali acaba conhecendo também ali a sua irmã, e ele já era um mestre, né? Mas ele ia ao encontro dessas pessoas para sanar a necessidade, para falar, olha, eu estou aqui, eu vim trazer paz, eu vim trazer... E Jesus, ele adentrava ali, não se importava se eram pecadores, transgressores. Nessa situação, nessa circunstância de Marta e Maria, para os judeus, os religiosos da época, Maria era uma pecadora. Tanto é que Simão fala, se esse daí fosse mesmo um profeta, fosse mesmo alguém de Deus, né? Se fosse mesmo o Filho de Deus, como ele diz, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. E Jesus até dá uma lição em Simão, falando que eram os pecadores que mais precisam do perdão, né? Resumidamente falando. E Jesus, ele conhecia essas pessoas, mesmo assim ele ia até o encontro, o próprio Zaqueu, né? Lembramos do Zaqueu, que Zaqueu ouve falar de Jesus, corre, sobe naquela árvore, naquela figueira brava, como diz a Bíblia, para ver quem é Jesus, esse homem de quem todos estavam falando. E quando ele está lá em cima procurando Jesus, Jesus vai ao encontro dele, debaixo daquela árvore, e fala, Zaqueu, desça depressa. Zaqueu nunca tinha conversado com Jesus, mas Jesus já chegou chamando pelo nome, né? Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus foi até a casa daquele publicano, porque Zaqueu era um publicano, e era mal visto os publicanos na ocasião, né? Porque eram cobradores de impostos, eram associados ao governo de Roma, que aprisionavam os cristãos, com os seus impostos e tudo mais. Então era tido como pecador, mas Jesus ia ao encontro dessas pessoas. E acima de tudo, a própria religião pura que Tiago está falando é cuidar dos órfãos e das viúvas. Né, irmãos, não deixar de lado essa questão do cuidado.
Porque quem realmente precisa, não só de um apoio espiritual, como nós estamos falando acerca de Jesus, que visitava espiritualmente, não só os órfãos e não só as viúvas, mas que atendia espiritualmente falando a necessidade do povo. Mas se a gente for analisar num contexto de vida, realmente as viúvas, se não tiver ali, sei lá, recebendo uma aposentadoria do marido ou algo do tipo, né, se tiver um apoio do governo, alguma coisa assim, recebendo algo do tipo, né, um auxílio, alguma coisa, principalmente se for mais de idade, as viúvas elas vão sofrer bastante, né? Ainda mais num contexto mais antigo, né, que as mulheres elas não tinham trabalho de fato, né? Hoje em dia a gente vê um mundo mais moderno e tal, né, um mundo mais atualizado, como eles gostam de dizer. Hoje em dia, não sou contra isso, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais a mulher indo também para o mercado de trabalho, né, procurando emprego e tal, mas no contexto antigo não existia isso. A mulher ela ficava em casa cuidando do marido e dos filhos e não tinha de fato uma profissão. E não teria como se manter. E a gente vê que hoje não sei, a minoria dos casos, vamos assim dizer, mas hoje ainda acontece isso. Então quem precisa mais do apoio seriam os órfãos e as viúvas. E irmãos, e dentro de todo esse contexto aqui, dentro de tudo isso apresentado, a gente, por se tornar frio, a gente acaba negligenciando esse tipo de situação. A gente acaba deixando de lado, nos esquecendo de um ato tão generoso e tão importante, que é nós nos preocuparmos com o nosso próximo, dentro de um contexto desse. Nossa, aquela irmã, viúva, já de idade, será que ela está bem assistida? Aquele irmão que é pobre, não tem condição, passa por uma situação difícil e tal, será que ele está sendo bem assistido? E se a gente... se nós nos perdemos, irmãos, em nossa caminhada, nos tornamos frio, isso é um dos itens que a gente acaba negligenciando. Irmãos, isso aqui é tão forte, é tão pesado, é tão incisivo, que o próprio Jesus, ele nos dá uma correção dentro de uma profecia escatológica falando sobre essa questão. Se a gente for lá para Mateus 25, peço para os irmãos abrirem aí. Você que está com a sua Bíblia aí também nos acompanhando em casa, abre aí a sua Bíblia junto com a gente. Mateus, capítulo de número 25, o versículo de número 41 em diante. Nós vamos ler até o número 43. Mateus 25. Evangelho segundo escreveu Mateus. Vou deixar aberto aqui na minha Bíblia também. Todos acharam? Jesus aqui dizendo, né? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntaram ao Senhor: quando te vimos com fome ou com sede? Aqui eu já estou no versículo de número 44. Vamos ler até o número 46. Lendo 44. Então também esses perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiros, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderam: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna.
Irmãos, isso daqui Jesus, claro que nós lemos a partir do número 41, mas Jesus ele começa a narrativa dizendo, começa a narrativa não, ele, no versículo de número 31, aqui ele está falando sobre o juízo final, né? Se a gente começar a ler do número 31, vou ler do 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as suas ovelhas dos cabritos, ou algumas versões dizem dos bodes, né? E para as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestis, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizestes. Aí vai entrar o 41 que a gente leu. Então aqui está falando o seguinte, é uma profecia escatológica, Jesus está falando o que vai acontecer no juízo. Então ele pega, separa os da direita e os da esquerda. E os da direita ele vai falar, né? Vinde, bendito do meu Pai, porque vocês fizeram tudo conforme o evangelho, o reino, o que eu vos ensinei, o que eu deixei escrito. Então vocês são bem-vindos. Agora os que estiverem à sua esquerda, os que estiverem à esquerda de Jesus, que ele separou, ele falou, apartai-vos de mim, malditos. Irmãos, o próprio Jesus usa uma fala muito pesada. Ele está tratando como maldito aquele pela qual não cumpriu o que ele mesmo deixou como mandamento, né? Para nós cumprirmos. Jesus está falando, você é maldito. Você se tornou maldito, você fez maldição. É interessante que ele, na narrativa dele, ele fala o seguinte: dentro dessas duas perspectivas, da direita e da esquerda, os dois, Jesus fala que eles vão perguntar: mas, Senhor, quando a gente te acolheu, quando a gente te vestiu, quando a gente te visitou e tal? Fala, quando você fez a um dos meus pequeninos. E da mesma forma, quem está à esquerda também, que ele está falando, apartai-vos de mim, malditos, e não vinde, benditos do meu Pai, também vai perguntar: Senhor, mas quando nós te vimos com fome, com sede, preso, e a gente não foi te ver? Fala, quando vocês também deixaram de fazer a um dos meus pequenos. Irmãos, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, porque às vezes a gente acha que uma profecia escatológica como essa serve apenas para o mundo, né? E quando a gente fala o mundo, são as pessoas que não têm a Jesus como seu Salvador e não entendem que Ele é o único caminho. E que não aceitaram Ele como Salvador. Mas, irmãos, aqui eu vejo que isso abrange para todos e abrange para nós também. Porque talvez, irmãos, naquele dia, muitos vão perguntar: mas Senhor, né? Como diz a própria Bíblia, né? Vai querer tentar negociar com Deus, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu fiz milagres e maravilhas e tal. Mas o próprio Jesus falava: apartai-vos porque eu não te conheço. É muito diferente, irmãos, quando... Obrigado, pastor. No nome de Jesus, a gente realiza maravilhas.
No nome de Jesus, Deus nos usa para fazer milagres, para trazer a palavra dele, para salvar vidas através das nossas vidas. No nome de Jesus. E muitos que assim fazem, né? Deus dá dons, Deus usa poderosamente. Irmãos, perdão. Deus usa poderosamente com dons de milagres e chega no auge, né? Muitos são levados à mídia e são muito conhecidos, né? Por isso. E muitos acabam se perdendo, né? Por isso. E usam o que o próprio Deus deixou, né? Como dom, enfim, sei lá, como manifestação espiritual, como Deus usar a vida dele. E usa isso como benefício próprio, né? Para o seu próprio ego, para o seu próprio benefício. Ou seja, para o nome dele ser glorificado, né? Não o nome de Deus. Só que eu entendo, irmãos, que quem faz uma caridade genuína de verdade não é alguém que quer se levar vantagem para mostrar que faz. Quem faz, de fato, quem vai visitar, eu vou dar um exemplo aqui que a própria Bíblia está falando. O exemplo, por exemplo, dos presos, né? Os irmãozinhos que fazem capelania em presídios. Irmãos, eu arrisco dizer que 100% desses irmãozinhos, eles são anônimos, né? Mas como assim, Felipe, anônimos? Eles não são conhecidos, irmãos. Eles não estão em mídias pregando... prestando bem atenção, eu não estou indo contra, né, os irmãos que estão em mídia, porque nós estamos usando uma mídia aqui social, por exemplo, para divulgar, né, a palavra de Deus e abranger o conteúdo. Mas a maioria desses irmãos, eles não são conhecidos, não tem o seu nome vinculado em toda a mídia, não tem uma fama por trás. E claro que muitos são muito conhecidos e não deixa isso subir para a cabeça, são homens de Deus, né? Mas estão atuando, irmãos, no lugar do anonimato, sabe? Na esfera do anonimato. Eles não querem que os nomes deles sejam divulgados, porque eles entendem que essa essência é do próprio Deus. E irmãos, eu acho extraordinário, por exemplo, esses irmãos que fazem uma capelania, em prisões e presídios, visitando pessoas que talvez Felipe, eu julgue que eles não são merecedores do perdão de Deus. Que muitas vezes nós olhamos e nós julgamos e condenamos, falando, não, de fato são merecedores de muitos de estarem lá presos, claro, descumpriram as leis, fizeram atrocidades e tal, mas para esses também Jesus trouxe salvação. Irmãos, eu acho lindo quem consegue se desprender e fazer um trabalho desse. E lá dentro, num lugar onde nós olhamos e falamos, não, isso daí é a escória da sociedade. Lá dentro, Deus fazendo grandes coisas, salvando, transformando, fazendo maravilhas através desses irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama a toda a humanidade. Deus, ele ama a todos, Deus morreu por todos nós. Esses daí também são dignos do amor de Deus. Irmãos, e é interessantíssimo que esse despreendimento, né? Eu me lembro que na capelania hospitalar eu tive a honra de participar com alguns irmãozinhos, muitas vezes de capelania hospitalar. E a gente vê, irmãos, que como Deus trabalha, como Deus age através de homens e mulheres que têm esse despreendimento de fazer a obra do Senhor, de ir visitar, Deus usando com cura, Deus usando com salvação, Deus fazendo maravilhas, salvando famílias. E isso só, irmãos, acontece, só se dá quando nós vivemos uma realidade espiritual. Quando nós estamos firmados numa realidade, num contexto espiritual, estamos no oposto da frieza. Porque nós estamos levando a característica do próprio Deus, fazendo ao próprio Deus, realizando o que o próprio Deus deixou em nós a ser realizado.
E é totalmente o oposto da frieza. Pelo contrário, é a questão do fervor espiritual. Então, irmãos, quando nós... Já vou te passar, Rafa. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos nos enquadrando, irmãos. Quando nós deixamos essa frieza nos trazer uma apatia tal, que nós negligenciamos o que é de fato a religião pura, nós estamos nos tornando malditos, sem perceber. Por favor, Rafa, pode falar. Ô Fê, eu estava analisando quando você estava falando aí a respeito das visitas, dos órfãos, dos presos, né? Certo. E um fator motivacional que nos leva a fazer isso é o amor. É o amor. É o amor. Mas aí eu vou ler, quando você falou das pessoas que têm os dons e tudo, né? Aí eu vou ler aqui um versículo que vai conflitar bastante essas pessoas que, né, se sente super poderosa porque tem poder disso, daquilo outro. Paulo vai falar assim, é bem conhecido em a carta aos Coríntios 13, ele fala assim, e isso aí você já ministrou aqui na igreja, é interessante. Eu vou ler apenas a parte que ele fala depois ele vai discorrer sobre o que é o amor, né? Ele fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como um cimbalo que retime. Ainda que eu tinha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então quer dizer, Cristo falando os principais, né, que são os órfãos, as viúvas, as visitas, as pessoas que precisam, aquelas que são necessitadas. E aí a pessoa, ela se prende só no mundo, que ela pensa assim, não, já que eu profetizo, já que eu faço, é isso e aquilo, só que eu não consigo fazer uma visita, eu não consigo dar alimento a quem precisa, e eu só consigo fazer essas coisas dentro da igreja. Paulo, ele é muito enfático, como Cristo também foi, ó. Cara, você pode ter a maior fé do mundo, de transportar um monte de um lado para o outro, ó, você pode profetizar, ó, você pode falar, nem sabemos o que é isso, a língua dos anjos. Mas se você não tiver o amor, para nada vai valer. Exatamente. Nada. Então, quer dizer, se você não consegue visitar um doente, se você não consegue, cara, dar uma comida para quem precisa, se você não sente prazer em ajudar o seu próximo, você pode ter todos esses requisitos. Mas aí vai entrar em Mateus 26 que o próprio Cristo fala, fio, apartai-vos de mim, maldito. Exatamente, exatamente. Irmãos, é interessante que, como a gente disse, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso que o irmão Rafa leu, dá uma olhadinha 2 domingos atrás, foi a base da quinta característica, né? Que é a ausência do amor. A gente pôde discorrer bastante sobre essa questão perfeitamente que o Rafa colocou. Dá uma olhadinha na aula lá. Irmãos, e a gente, quando nós estamos frios, nós acabamos entrando em tudo dentro desse contexto que nós estamos colocando, como o Rafa colocou, que a Bíblia está nos ensinando. Irmãos, isso não é uma característica somente para alguém, para algum conhecido, para a igreja tal, para a igreja X, para a igreja Y. Isso serve para nós. Isso serve para nós tomarmos de lição, para nós entendermos, irmãos. Deus está nos trazendo essas palavras, esse estudo, é para a gente entender ao que ponto nós estamos, onde nós nos enquadramos, como estar. É um termômetro, sabe, para a gente medir como nós estamos. Isso não serve somente para alguém. Isso não serve só para os irmãos que estão sentados me ouvindo. Isso não serve só para os irmãos que estão na live me assistindo. Isso serve para mim, irmãos. Para mim. E quando a Bíblia me confronta assim, irmãos, é o que eu gosto. Eu gosto de dizer para os irmãos que eu gosto de palavras que me confrontem. É gostoso a gente ouvir, e de fato Deus fala muitas vezes que Ele vai fazer isso, aquilo conosco.
que Ele vai nos exaltar, que Ele vai nos dar uma bênção e tudo mais e tal, usando a mesma palavra do Senhor. Isso é muito gostoso. Mas, irmãos, eu gosto da palavra que me confronta, que me coloca na parede e faz, olha, presta atenção. Eu gosto de palavras assim, irmãos, que rasga a minha alma, sabe? Que vai lá dentro e me faz ir às lágrimas, lembrando de quem realmente eu sou. Irmãos, isso me comove, irmãos, me comove. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia, ela nos desmorona, irmãos. Ela acaba com o nosso eu material, carnal, fora de Deus. Ela nos coloca no eixo. Louvado seja Deus pela palavra dele. A palavra de Deus é magnífica. Então, irmãos, essa sexta característica, ela é muito forte, como todas as outras, se a gente parar para analisar, que nós podemos estar sendo malditos. Ah, Felipe, mas é maldito naquele dia em que em que Deus vai fazer o juízo final e tal, que Jesus vai estar lá. Eu ainda não sou maldito, não. Jesus está falando, olha, apartai-vos de mim, malditos. Porque nós nos tornamos malditos nessa caminhada de vida, de negligenciarmos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Espírito Santo nos ajude a não sermos malditos, principalmente em passar uma eternidade longe de Deus, né, irmãos? Eu fico pensando nisso e falo, Senhor, passar uma eternidade longe do Senhor deve ser, olha, exatamente, é estar, né? A eternidade não passa, né? Estar a eternidade, bem colocado, irmã Gilmar. Olha, eu acho que, irmãos, mesmo tirando o contexto do fogo do inferno, né, que muitos teólogos têm muitas visões sobre isso, muito entendimento, mas mesmo que o fogo do inferno não seja de fato um fogo que queima mesmo, que dói no sentido da dor, mesmo que não seja, irmãos, acho que se tirar todo esse contexto, só a ausência de Deus pela eternidade toda já vai doer um absurdo, irmãos. Um absurdo, já vai perder totalmente a essência do que é, ó, pastor, no microfone. Pode falar, pastor. O maior tormento vai ser para aqueles que conhecem a palavra, aqueles que tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de entregar a sua vida a Jesus, ter os seus pecados perdoados, e não valorizaram, né? Muitas vezes tiveram até um momento firme na igreja e depois saíram, se perderam, e ali saber que eles estiveram diante da verdade e não aceitaram, e agora estão sofrendo aquilo que se diz, não passa, né? É para sempre. Para sempre. Não é? Então, aquele malfeitor que estava ali na cruz, né, o que foi salvo, ele dizia para o outro, olha, o nossos feitos merece essa punição. Verdade. Mas esse nenhum mal fez. Verdade. Quer dizer, o outro ouviu tudo, estava do lado de Jesus, à mesma distância, não é? E se perdeu. E aquele, na última hora, ele reconheceu e Jesus disse, estará ainda hoje comigo no paraíso, né? Verdade. Então, que coisa linda, maravilhosa. Quando a pessoa há tempo para se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, não é? E seguir a Jesus, né? Uhum. E a coisa mais gostosa é a gente, quando você falou há pouco, né? O desejo, a alegria de estar ouvindo a palavra falando com você. Então nós temos que pedir para Deus, colocar esta sede da palavra no nosso coração. É verdade. Não é que quando a gente tem essa sede, nós temos desejo de praticar a palavra, não é? Aquela alegria, aquela paz. Então isso é muito bom na nossa vida. Então precisamos pedir para Deus sede da palavra. Verdade, pastor. Muito bem colocado. E o Senhor falou de algo que... E quando nós estamos quentes, irmãos, ao contrário de ser frio,
O pastor falou algo que é muito real. A gente tem aquela paz que a palavra nos dá, sabe? E não é aquela paz de deitar no sofá e ficar assistindo Netflix, sabe? Eu não tô falando disso. É a paz que nos traz justamente no que o pastor falou, de cumprir a palavra de Deus. É algo tão gostoso, irmãos, é algo que preenche o nosso ser, que traz um sentido de vida. E a alegria de falar, olha, eu existo pelo um ideal de Deus. Irmãos, isso é muito gostoso. Isso traz pra gente uma perspectiva de vida, de um vislumbre, assim, muito extraordinário, né? Porque quando você está vivendo aquilo, você está cumprindo aquilo, vai te trazendo a sensação de pensar, né? Eu não sou nada, mas estou fazendo certo, né? É tão gostoso, eu falo, poxa, Senhor, eu senti não sou nada, eu confesso que sou um pecador e tal, porque a Bíblia diz, né? Mas, Senhor, eu estou vivendo pelo um ideal, eu estou fazendo algo para alguém, o Senhor está me usando para falar, estou entrando em lares, visitando vidas, o Senhor está transformando através de mim. Irmãos, isso é muito gostoso. É muito gostoso. Meu Deus, Espírito Santo, que se cumpra isso que o pastor Francisco nos trouxe em nossas vidas. Não só o desejo de saber da palavra para conhecimento pessoal, para conhecimento técnico, mas que essa palavra queime em nossos corações, em nome de Jesus, para os frutos virem e serem visíveis. Aleluia. Meu irmão, ontem eu vivi um momento muito glorioso. Eu tive aqui com um irmão, né, e ele me fez algumas perguntas, né, e aí eu respondi para ele dentro da palavra, né. A gente abriu a palavra, mostrei assim para ele, olha, é isso aqui, né. Então, isso traz uma alegria muito grande, por isso que nós temos que estudar a palavra. Verdade. Aí eu disse para ele assim, ó, quando você vê uma pessoa fazendo determinadas coisas e você acha que aquilo está errado, não julga, você vai buscar na palavra se aquilo se justifica perante a palavra. Se não justificar, você vai encontrar uma resposta, aí você pode falar para a pessoa, porque às vezes nós fazemos julgamento por falta de entendimento da palavra de Deus, falta de conhecimento, né? Verdade. Então vamos conhecer a palavra primeiro, aí a gente vai poder ajudar a pessoa, Verdade, né? pastor. E ele achou interessante que ele falou, eu tenho sido precipitado. Eu falei, não pode. Tem que examinar primeiro a palavra, saber se aquilo está dentro da palavra, aonde que está o versículo que ele se enquadra, que está fazendo errado, para a gente não ficar eu acho. Sim, O sim. eu acho não funciona com a palavra. Sim, é verdade, pastor. Tem que ter um enquadramento, tem que ter um fundamento, né? Pode falar, Rafa. Ô Fê, um dos versículos que fala, quando nós falamos a respeito do inferno, né? Que na realidade não é o fogo ali que vai ser o tormento. Se os irmãos quiserem gravar, fica aí em Paulo, escrevendo na Tessalônica 1:9. Ele fala assim, ó. Certo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Glória a Deus. Então, na realidade, não é o fogo. O que, na realidade, vai mais corromper aqueles que estarão no inferno é justamente a separação de Deus com eles, para a eternidade, nunca mais. Glória a Deus. Obrigado, Rafa. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 1:9. 2 Tessalonicenses 1:9. Versículo forte, hein? Tremendo. Tremendo. Dá uma ministração maravilhosa. Glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo fala aos nossos corações e a gente vai se deliciando, né? Então, a sexta característica, irmãos, de frieza, então, é essa negligência de socorrer os necessitados, órfãos, viúvas. E eu incluo também a questão, conforme nós dizemos, dos pobres e também a questão espiritual. De estarmos socorrendo quem precisa espiritualmente. E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos quentes, né? Ou seja, cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra do Senhor, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Vamos para a sétima característica, irmãos. Outra característica excepcionalmente importante na vida do cristão. E vamos tentar aqui entender algumas coisas sobre essa característica que muitos acabam até confundindo um pouco.
Então a sétima característica, irmãos, agora entrando na sétima, saímos da sexta, vamos para a sétima, que diz assim: uma igreja fria é uma igreja desprovida de santidade. Para ela, conceitos como separação do mundo são antiquados e ultrapassados. Irmãos, santidade. Santidade. Eu acho que essa palavra, antes da gente ler aqui entrarmos aqui num versículo que a gente vai se basear dentro da Bíblia, santidade, irmãos, muitas vezes ela acabou ficando um pouco batida. Eu falei, mas como assim? Como que pode santidade ficar batida? Muitos atribuíram santidade somente de um estereótipo de demonstração de santidade. Como assim, Felipe? Eu explico. Muitos acham que a santidade é demonstrar para o próximo que você é um homem cheio de Deus, ou uma mulher cheia de Deus, cheio do Espírito Santo, dentro de um estereótipo que o homem implementou, que não foi Deus. Que é você falar, né, vamos colocar com todas as aspas possíveis, irmãos, a gíria, né, do cristão, que é usar aquelas palavras, segundo a Bíblia, varão, varoa, se colocar como alguém espiritual. Né, se colocar como alguém espiritual. E isso é interessante, que o próprio Jesus condenou essa questão. Eu já vou entrar aqui. Eu já peço para os irmãos abrir lá em Hebreus 12, tá? Nós vamos se basear em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Mas é interessante que o próprio Jesus condenou essa colocação de santidade num estereótipo. Jesus, uma certa vez, ele traz uma narrativa ali nos evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas, falando o seguinte: olha, acerca do jejum. Jesus está falando, olha, quando você for jejuar, não faz igual os fariseus hipócritas, que eles deixam o cabelo bagunçado, colocam a roupa de pano de saco, fica com aquela cara de triste, se sujam para falar que eles estão jejuando, para mostrar que eles têm essa questão com Deus, para querer mostrar essa santidade, né, entre aspas, para falar, olha, eu sou alguém mais próximo de Deus, eu estou jejuando. Não saia falando, não saia gritando, anunciando, não. Quando você for jejuar, jejua no secreto, na sua intimidade, é você e Deus, ninguém precisa saber que você está jejuando. Porque, irmãos, a grande realidade é que a santidade, ela não tem que ser demonstrada para homens, é uma intimidade entre o indivíduo e Deus. Ninguém precisa saber que você é santo porque você quer demonstrar que você é santo. A sua santidade vai reluzir como uma luz no escuro, vai iluminar como uma lâmpada numa escuridão. Se você fechar todas essas portas, janela aqui, vai ficar tudo escuro se você apagar a luz, mas se você apertar o interruptor, a luz vai acender e vai demonstrar que tem uma luz ali porque está tudo escuro. Não é porque a luz, ela quer, não, eu sou a luz. Não, a luz, ela é assim porque ela foi feita para isso. Então ela tira a escuridão, é a mesma coisa a santidade. Então, irmãos, acabou ficando um pouco batido. Então, nós cristãos, dentro dessa, não do contexto da religião pura, imaculada, que nós acabamos de ver, que Tiago fala, mas da religiosidade. Muitos querem demonstrar a santidade para trazer o ar de superioridade. Irmãos, e não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Olha, vamos entender de fato o que a Bíblia fala sobre a santidade. Primeiro, lá em Hebreus 12, que eu pedi para os irmãos abrirem, o versículo 14... O escritor de Hebreus, que ninguém sabe ao certo quem é, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o que é a santificação? Ninguém verá o Senhor. Tem um versículo que, salvo engano, foi Paulo que escreveu, não lembro onde está, os irmãos que estão aqui, se puderem me refrescar a memória, que fala, olha, no que depender de vós, tenha paz com todos. Eu acho que é Paulo que fala isso, não é? Mas aqui o escritor de Hebreus está usando a mesma questão, ó, seguir a paz com todos, né? A gente tem que ter paz com todo mundo, porque isso é uma característica do próprio Deus, ter paz
serenidade, a paz com todos, não ser uma pessoa dada a intrigas, contendo, porque isso não tem nada a ver com Deus. Primeira coisa, seguir a paz com todos, demonstração de paz, demonstração de vida plena, de vida com Deus. E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Irmãos, essa santificação, a Bíblia fala que se nós não formos santos, nós não vamos ver a Deus. Se nós não formos santificados, nós não vamos ver a Deus. E eu gosto de usar... Você quer falar, Rafa? Pode falar. É interessante, mas eu vou esperar você falar. Não, pode falar. Pode, falar. porque ele vai falar da santificação, aí após o Senhor tem a vírgula e ele vai explicando. Por Ele favor. vai parar só lá no 16, ó. Por favor. Que ele fala assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, referente à santificação. Aí você fala, pô, tudo bem. Certo. Não tem como, por exemplo, é o que eu vivo falando aqui entre nós, né? Tem como você medir a fé de alguém? Tem como você medir a santificação de alguém? Não tem. Não tem. Isso aí é com Deus. Exato. Aí ele vai explicando, olha só, aí ele vai dando o famoso pé no peito. Aí ele fala assim, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso. Aí ele começa. Ah, então o que é a santidade? Tá bom, vamos lá. Faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus. Nem haja alguma raiz do quê? Ah, de amargura. Amargura. Olha que interessante, meu. Que brotando, o que acontece? Vos perturbe. E por meio dela, olha lá, muitos sejam contaminados. Quer dizer, fofoquinha, intriga, essas coisas. Você vê? Uhum. Tá vendo? Porque muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Olha que interessante. Exato. A qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Algumas versões falam por um prato de lentilha, né? Aí, ó, prato de lentilha. Aí é interessante, o Fê aí pode dar tarefinha ao pessoal, vá lá e vê o que Jacó fez com Esaú lá atrás. É. E ele vai explicar a santidade, porque aí o pessoal pode perguntar, né, mas o que é então a santidade? Aí o Paulo explica aqui, ó. Faltoso na graça, quer dizer, causando intriga no meio da igreja, contaminando. Faltoso na graça. Olha, irmãos, que interessante. Faltoso na graça. Faltoso. Rafa, o que você entende como esse faltoso na graça? Porque eu entendo que isso aí é graça do próprio Deus, certo? A graça do nosso Senhor Jesus. O que você entende, por favor? A minha opinião, faltoso com a graça, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Tudo isso é graça de Cristo. Glória a Deus. Porque se você lê a Bíblia, se você ora, se você vem à igreja para comunicar com os irmãos, isso é graça de Deus. Aleluia. Faz parte da graça de Deus. Então, nossa santidade é aqui. Paulo, ele vai dando a dica, vai falando. Então, ó, e detalhe, hein? Sem ela, ninguém vai ver quem? A Deus. A Deus. A Deus. Tenha cuidado. Por favor, pega aqui, Gil, o microfone aqui com o pastor. Por favor, Gil. Além do que o Rafa colocou, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive. Porque a minha atitude pode levar alguém a não querer conhecer o Evangelho. É onde entram as questões do mau testemunho. Meu Deus. Meu Deus. Tendo cuidado que ninguém se prive. Fala As aí, Ju, minhas por más favor. atitudes podem levar alguém a se desviar da graça. Você entende o que, como esse se prive, Gil? Traz Por uma exemplo, explanação, por favor. A questão da uma raiz de amargura. Se é algo que contamina, automaticamente, o que nos separa de Deus, né? O pecado. Exato. Se eu levo alguém a esse ponto de não saber resolver uma questão, ela vai inflamar outras pessoas. Se não saber resolver a questão entre os que estão acontecendo ali, Nossa, irmão. aquilo ali é como se fosse uma floresta em chama, vai passando para um, passando para outro. Glória a Deus. Olha, me E arrepiei, mano. Meu E as Deus. pessoas, elas não vão, ela além de se desviar, Meu além de se Deus. afastar do Senhor, ela ainda acaba levando outros a sair da presença do Senhor. Ela não Gilmara. peca sozinha, ela vai pecar
e contaminar outras pessoas. E essas Floresta em pessoas vão chama. contaminar outras pessoas. Eu gostei disso, irmãos. Gostei disso. Floresta em chama. Irmão, essa questão da entrega é verdade. Olha, irmãos, olha, parabéns, irmão Gilmar. Gostei disso. Um foco, uma bituca de cigarro na beira da estrada pode incendiar, né, irmã? Meu Deus, isso. Meu Jesus, muito forte. Eu gostei, irmão Gilmar. Ô, Rafa, você ia falar? Isso que a irmã Gilmara falou, verdade. Cara, nem Meu tem mais o que Jesus. falar para não estragar a frase da irmã. Mas é isso aí mesmo, ó, ele fala que Meu Jesus. nem haja, que tem alguma, a dela acho que já é a corrigida, fala, né? Alguma raiz de amargura que o quê? Brotando vos perturbe. É aquela famosa chamuscada e aí vai contaminando todo mundo. Meu Deus. Olha, irmãos, olha, a Bíblia, ela é tremenda, né, irmãos? Ela é tremenda, nossa. Irmãos, eu confesso que assim, eu nunca tinha, dentro desse versículo que a irmã Gilmara tinha colocado, eu nunca tinha parado para frisar nessa questão, para que ninguém se prive. Irmãos, isso é muito forte, para que ninguém se prive. Olha, o meu testemunho, a minha vida, a minha condição de vida espiritual, que vai refletir na minha vida secular, emocional, ela tem que estar tão plena para que tudo isso que nós acabamos de falar não interfira na questão de outra pessoa. Já pensou, se eu com a minha situação de frieza, como nós estamos estudando, tenho uma vida amargurada, acabo me destruindo, e eu tento levar essa questão para outras pessoas, trazendo um sentido de amargura, de intriga, de confusão, outros podem se privar do que é a graça que o irmão Rafa acabou de colocar, que está dentro desse contexto do versículo, e não receber essa graça que, como diz aquele corinho, né? A graça de Deus revelada. Irmãos, a graça que nos foi revelada, que é a graça de Deus que nos traz um sentido de vida para vivermos como o Rafa colocou, uma santificação segundo os parâmetros da Bíblia, vivendo conforme a Bíblia nos traz a instrução, para conseguirmos sermos santos. Outros podem se privar disso e se tornar, como perfeitamente a irmã Gilmara colocou, como uma floresta em chama, uma bituquinha de cigarro, um foco inicial de uma chama numa floresta, ainda mais se estiver seca. Se estiver num tempo de estiagem, né, que a floresta está seca, o mato está seco, ou seja, está sem água porque não está verde, está meio que morto, mesmo estando enraizado. Então, existe muita floresta aí que está seca, ressecada, sem vida, sem água, que é o Espírito Santo. E um foco de fogo, uma fagulha pode levar uma floresta a um desastre catastrófico de uma queimada, né? Como nós já vimos várias vezes no Brasil aí. Irmãos, isso é muito forte. Nossa, olha, irmão, gostei dessa explanação da irmã Gilmara e da colocação do irmão Rafa. Perfeitamente. E eu queria continuar falando dessa questão da santidade, de a gente se introduzir no que o próprio Jesus colocou lá em... Eu separei aqui, está em... Cadê aqui? João 17:17, a oração de Jesus com o Pai. O versículo de número 17, o capítulo de número 17, o versículo de número 17 vai dizer o seguinte: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, isso daqui é o próprio Jesus falando, e ele está orando a Deus. Aquela oração, como que os irmãos falam? Oração... isso, exato. O próprio Jesus está falando acerca dos que estavam com ele e acerca dos que viriam. Ou seja, vai pegar nós, vai pegar as próximas gerações. Ou seja, até enquanto Jesus não voltar, né? Essa oração ela se abrange de Jesus para frente, né? Até, eu acho que é a oração que vai até o arrebatamento da igreja, o final de tudo.
Porque Jesus está falando, Senhor, esses que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor vai me dar, é por esses que eu estou pedindo, que eles tenham, que o Senhor os sustente e tal, resumidamente falando. Aí Jesus vai cair nesse versículo de número 17. Porque Jesus está temeroso, eu arrisco colocar essa palavra, ele está fazendo uma oração com temor acerca do que nós iríamos passar, do que muitos já estavam passando. Então, para que nós não nos perdêssemos, e aqui também eu já pego esse gancho para lembrarmos de um contexto que nós nos colocamos lá atrás, que eu acho que foi a característica 2, que é a ausência da oração, e a ausência da oração faz com que nós deixamos de orar e deixamos de lembrar uns dos outros, porque o próprio Jesus fez isso. Ele orando a Deus, ele lembrou no contexto geral, falando, Senhor, abençoa. Por isso que é muito importante nós orarmos uns pelos outros. E dentro disso, Jesus ele vai entrar no versículo 17 falando essa questão. Vamos ler aqui, ó, um pouquinho antes. João 17, o Evangelho segundo escreveu João 17. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler desde o versículo 1, irmãos, para a gente entender bem esse contexto aqui, que é bem profundo aqui, esse João, a narrativa de Jesus. Diz assim, a minha versão. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. A hora do quê? A hora da sua crucificação. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tem dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que lindo essa narrativa. Irmãos, que lindo essa narrativa. Jesus está falando com o Pai, fala, Senhor, me glorifica aqui, ó, corpo materializado, da mesma forma que antes que houvesse mundo, eu estava contigo. Enfim, não é o contexto, mas eu acho lindo. Não é o cerne do contexto do que nós estamos aprendendo, mas vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora também que tudo quanto me deste provém de ti. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram o que sai de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tireis do mundo, mas os que guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles estejam santificados na verdade. E vamos terminar então. Ó. Eu rogo não somente por este, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim,
para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviastes, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amastes, e também eu neles esteja. Amém. Então, irmãos, aqui o versículo de número 17 é o que Jesus está falando. Olha, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Né? O contexto de santificação, né, muitos gostam de colocar. O que é santificação? Santificação é a separação do mundo. Eu gosto sempre de usar esse versículo do que se diz respeito o que é santificação. Porque o próprio Jesus orando acerca daqueles que o Pai tinha dado para eles e acerca daqueles que iriam chegar, como nós estamos lendo, ele pede para que Deus santifique-nos na verdade. Então, quando ele fala que a palavra de Deus é a verdade, logo, imediatamente eu entendo o seguinte: para que nós sejamos santificados por Deus, porque a santificação não é nossa, não é minha santificação, não é o que eu faço, o que eu posso ser, sei lá, irmãos, um apóstolo Paulo 2. Isso não me torna santo pela minha atitude. O que me torna santo é Deus, Ele que me santifica, Ele que me traz a santificação, é Deus, não vem de mim. E o que Jesus está falando é o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. Então eu entendo que eu tenho que andar pela verdade. Se eu andar pela verdade, a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Logo, se eu ando segundo a Bíblia, se eu faço o que a Bíblia me diz, isso é santificação. Então, irmãos, a santificação não requer uma punição como que eu posso colocar? Penitência. De eu ficar me cortando, de eu ficar subindo degraus de joelho. Isso não é santificação. Santificação não me dói em cumpri-la. Pelo contrário, ela me traz prazer em cumprir. Aquilo que me faz ser santo em Deus é viver a palavra do Senhor. Isso me traz prazer e ser santo. Não é, eu vou me separar do mundo, vou parar de conversar, eu vou parar até de trabalhar, se for o caso, vou viver isolado, numa masmorra, preso, me cortando, me flagelando, de joelho no milho, deixando de comer, só fazendo jejum, porque eu tenho que me matar a minha carne. Irmãos, não é isso não é o cerne. A santificação gera prazer em nós, gera alegria de ser santo. Porque é o próprio Deus fazendo isso em nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Você quer falar, irmão Gilmar? Pode falar. Tá ligado? 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí o 22 diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. E aí o 2 vai falar, né? Deixando, aí é onde entra o que a gente tem que deixar. Pode falar, pode ler. Deixando, pois, toda malícia e todo engano,
e fingimentos, invejas e todas as murmurações. E aí ele fala o que a gente tem que desejar. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um modo de conduta que a Bíblia nos orienta. Então, viver a santidade é isso. E é justamente o que o irmão Rafa tinha lido antes, que a Gilmara leu agora. É pela graça de Jesus revelada, né? A graça que nos foi revelada através de Cristo. Porque se antes de Jesus, a salvação, no sentido de ter Deus em vida, era Deus livrando de guerras, dando, enfim, vitórias e tal. O povo viveu muitas guerras, né? A gente vê Deus no Antigo Testamento agindo muito sobre isso, né? Deus dando livramento em guerra, dando vitória, o povo pegando em armas mesmo, né? Espadas e guerreando. Através de Jesus nós vemos que a espada é diferente, né? Jesus trouxe uma revelação diferente, um novo propósito. Jesus apresentou de fato a graça. Falou, se você tiver que pegar em uma arma, essa arma vai se chamar Bíblia, né? Essa vai ser a sua espada que você vai ter que guerrear. Essa vai ser o seu parâmetro, esse vai ser o seu modo operante de vida, vai ser a Bíblia. Você não vai pegar mais em espada, porque agora vou chegar do reino. Né? Isso entra até em várias discussões e tudo mais, mas enfim. O próprio Cristo nos apresentou a graça, que não foi revelada lá atrás em uma questão explícita e para todos de uma igualdade de vivermos essa graça implementada pela chegada de Jesus dentro desse reino maravilhoso que foi nos apresentado. Dessa verdade que estávamos esperando, que estavam esperando os antigos, quando os profetas falaram, vai chegar o Messias, vai chegar esse novo tempo, vai chegar essa nova circunstância, Deus vai trazer esse modo de salvação e tal, que muitos morreram aguardando, que nos foi chegado há 2000 anos atrás e o que nós vivemos hoje. Essa graça revelada a nós tem que gerar em nós a motivação de buscar essa santidade. Irmãos, e isso daqui é muito enfático, eu sempre gosto de usar isso, eu sempre coloco o Espírito Santo no cenário, porque quando o próprio Jesus ele revela a graça, nesse contexto de revelação da graça, é claro que isso traz um estudo muito mais abrangente, mas o contexto de apresentação da graça, ela inclui a apresentação do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está intrínseco, ou seja, ele faz parte disso, ele é uma peça da engrenagem muito importante quando é apresentado a graça de Jesus. Porque sem o Espírito Santo não tem a plenitude dessa graça revelada, modificada e trabalhada em nós. Porque a graça ela está apresentada, mas como nós vamos viver dentro dessa graça que vai nos levar à santificação, é pela atuação do Espírito Santo em nós. E essa atuação em nós se dá quando nós deixamos o Espírito Santo nos moldar dentro dessa graça para sermos santos em Deus, ou seja, buscarmos isso. Irmãos, o Espírito Santo ele não vai pegar a gente e falar, não, agora eu vou te forçar a você viver pela palavra, não, você vai viver. E sabe como uma criança fala, não, eu não quero, você vai, você falando, né, com a criança, vai fazer, não, eu não quero, e a criança chorando e o pai falando, vai fazer e tal. O Espírito Santo não vai fazer isso. A própria diz que o nosso Deus, ele é ordeiro. Ele chega, ele bate a porta, né? Não é como o adversário que chega e arromba. A própria diz fala, o Senhor está batendo a porta. O Espírito Santo não vai chegar arrebentando com tudo. Isso daí vai depender de que o nosso entendimento fala, ó, Espírito Santo, o Senhor quer trabalhar em mim, eu te dou total liberdade. A mesma coisa que Paulo disse, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é uma entrega, né? E nisso o Espírito Santo vai trabalhando, vai ser aquela engrenagem principal que vai girar o nosso sentido de vida para que a gente viva essa espiritualidade dentro do que Ele está nos propondo, e essa santificação vem porque nós vamos estar vivendo segundo a palavra de Deus. Eu entendo, irmãos, que a santificação,
como nós já colocamos aqui, por ela vir de Deus, é claro que nós buscamos isso dentro da palavra, nós temos que viver a palavra, mas que quem nos santifica é Deus. Eu entendo que essa ação do Espírito Santo é totalmente necessário. E dentro disso eu entendo que nós, por nós mesmos, jamais vamos conseguir demonstrar que somos santos por uma... Quer falar? Nós nunca vamos demonstrar podemos demonstrar, claro, para o homem que nós somos santos e tal, mas nós nunca seremos santificados em si por nós mesmos, porque isso nós não teremos esse poder. E aí seria impossível, irmãos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, diz que o homem carnal ele vai viver as coisas carnais. Porque a nossa carne, ou seja, a nossa naturalidade, o ser natural do homem sem Deus, ele vai tender ao pecado. Né? Como a aula do irmão Rafa aqui, que nos falou que o homem ele vai tender ao pecado. O natural do homem é o pecado, ele vai se render ao pecado. Conforme acho que Agostinho falou muito sobre isso, né, Rafa? Que o homem natural, sem Deus, ele vai voltar como um porquinho que é lavado, dado banho, mas que se você soltar, ele vai voltar para a lama. Esse é o natural do ser humano, da natureza caída, do homem caído, do pecado introduzido. Nós não vamos buscar santificação, irmãos, por nós mesmos. Isso vem de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que viver segundo a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo nos molde. E como o pastor Francisco disse, tem que arder em nós, Senhor, eu tenho que ter sede da palavra do Senhor, eu tenho que ter vontade de viver isso, porque aí vai entrar a santificação, porque nós lembramos que a santificação vem de nós vivermos a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Irmão, sem essa santificação, nós não veremos a Deus. E a igreja fria, quando nós estamos frios, nós não estamos sendo santos por Deus. Nós não estamos sendo santificados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pelo contrário. O contrário da santificação, irmãos, é vivermos o homem natural. Pode falar, pastor. Eu gosto muito aqui do Salmo 119, 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Então a lei, a palavra de Deus tem que ser a nossa alegria. Glória a Deus. Há muito que eu teria perecido na minha angústia, né? Irmãos, a gente encontra o alicerce, né, pastor? Porque no momento da angústia, irmão, no momento do desespero de vida, se nós não estivermos pautado na palavra, se ela não for a nossa alegria, como o pastor acabou de ler, nós vamos fazer loucuras, irmãos. A gente vai fazer coisas para buscar o alento em qualquer outra circunstância que não é Deus. A palavra de Deus é o freio. Ela não somente o freio, pastor, mas ela é de fato o alicerce. Porque no momento da angústia a gente vai buscar respaldo lá e a confiança vai ser gerada em nós. Mas se a gente não tem isso, irmãos, não vai ter confiança, porque não tem o alicerce na palavra, não vai ter confiança. Não vai ter, a gente vai ficar perdido em nós mesmos, em qualquer outra âncora. Qualquer outra ilha em meio ao naufrágio vai nos parecer suficiente para sair do mar da angústia. Qualquer outra ilha mínima ali, a ilha da perdição, do pecado e tal, vai nos parecer suficiente para a gente sair do meio desse naufrágio, desse mar de angústia. Então a palavra do Senhor tem que ser o nosso alicerce e ela vai nos trazer a santificação. Aleluia, glória a Deus. Senhor, que o Senhor nos ajude. Espírito Santo, que o Senhor nos capacite. Nos dê essa condição, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, na próxima aula nós vamos entrar nas três últimas, né? A 8ª, a 9ª e a 10ª. E está totalmente ligado uma com a outra, como eu já disse. Então, na próxima aula nós vamos falar de uma igreja fria tem ausência do Espírito Santo. E não é igual aquele videozinho lá que o cara sai no manto e chuta o vaso no púlpito. Não é isso.
Não é disso que nós vamos falar, não. É a ausência do Espírito Santo de Deus. A nona característica, uma igreja fria é onde não há um relacionamento profundo entre os irmãos. É uma igreja que valoriza os defeitos, erros, fomentando muitas vezes com intrigas e fofocas. E a 10ª característica última que nós vamos fechar, uma igreja fria é uma igreja que há muito perdeu o temor do Senhor. Então nas próximas aulas nós vamos ver, vamos entrar na 8ª e estamos indo para o final já desse estudo maravilhoso que o Espírito Santo tem nos dado. Amém? Passo a palavra para a nossa secretária, irmã Gilmara, que ela vai fazer as apresentações.